da Casa dos Sonhos, acreditar para realizar. E estou aí para aprender um pouco mais. Fiz o Dragon Dream também, uma indicação do Renato. Sou associada da nossa cidade e preciso muito aprender como captar recursos, porque hoje a gente tem uma grande dificuldade, que é a questão financeira, para manter a casa. E a casa, ela é o primeiro trabalho social que é feito na Vila Nova Cachoeirinha, aqui em Belo Horizonte. Acho que é isso. Ótimo. Ô, Maurício, você quer se apresentar um pouco também? Opa, deixa eu ver se é isso mesmo. Estão me ouvindo? Eu tô. Eu também. Ah, legal. Então, moro aqui em Jardins Petrópolis, uma área de Mata Atlântica aqui em Nova Lima, e nós não temos fornecimento de Copasa, e um bairro com uma ocupação, é uma área muito grande, mas uma ocupação bastante pouco adensada, são sítios, e nós temos algumas pessoas que captam diretamente nas nascentes e algumas pessoas que estão perfurando poços artesianos, e outras como eu, que só cacimba mesmo, cisterna escavada e captação de água da chuva, bem tímida. De fato, na época da chuva, na época da seca, a gente tem um impacto grande aqui na falta de água. E temos algumas vossorocas expressivas aqui no bairro também, que são decorrentes das estradas mal feitas, né, problema de drenagem. E estamos com um grupo aqui tentando resolver os problemas mais urgentes para primeiramente fornecimento de água assim mesmo para algumas famílias que estão em dificuldade de se manter e visando uma possibilidade de recuperação das nascentes e dessas vossorocas também. É isso. Alô, Maurício? Oi. Ah, sim, ok. Achei que a gente tivesse te perdido aí, porque ficou silêncio, né? Bacana. Bem, assim, a ideia dessa conversa aqui, ela surgiu lá no curso, foi um curso de Dragon Dreaming, mas um dia só, né? Que a gente deu para algumas pessoas que são cuidadoras de nascentes, são pessoas da comunidade, lá da região do Vilarinho, Isidora e o Baixo Onça, né? Venda Nova, aquela região lá. E como a gente só tinha 8 horas, né? O Vander e o Deane, a Paula já fizeram o Dragon Dream, eles sabem que é muito denso, muito assunto, e 8 horas é muito pouco, né? Foi a Lisandra que deu lá, Paula. E então a gente teve 7 horas basicamente falando sobre elaboração de projetos e mais assim pegando nessa questão do sonho, né? Do que une as pessoas para dar cola num projeto, né? Então, um propósito comum. E 1 hora dando uma geral no conceito do Dragon Dream, que chama captação empoderada de recursos, né? E como 1 hora é muito pouco, eu combinei com a turma de fazer esses dois bate-papos. Eles estão sendo gravados, né? Um foi na semana passada e abordou mais assim a questão da filosofia por trás dessa captação empoderada. E o de hoje, a gente vai entrar um pouco mais em técnicas, né?
como planejar uma campanha de captação de recursos comunitários. O grande, assim, resumindo bem rapidamente essa questão da filosofia por trás da captação empoderada, é que o foco ele não é na captação de recursos em si, o foco é no projeto e como a gente consegue mobilizar as pessoas para estar nesse projeto, utilizando o dinheiro como uma forma de mobilização, né? Porque quando a pessoa coloca um dinheiro num projeto, ela se torna dona daquele projeto. Então, não é algo que é de uma outra pessoa que está caindo de paraquedas, né? Um vereador chega e traz um recurso público. Não, é um dinheiro que saiu do bolso dele, então essa pessoa ela se sente mais empoderada para falar como que deve ser, para reclamar, né? Para brigar e também para celebrar, né? Então, esse daí que é o planejamento geral, né? O conceito geral. Durante o curso, eu entreguei uma espécie de cartilha de bolso, vou até mostrar para vocês. Roberto, eu estou numa reunião pela internet, você pode fechar, tá? Eu fico aqui. Que é basicamente aqui, olha, um passo a passo, né? Dos dois lados, a pessoa põe no bolso e pode seguir. Então, a gente falou um pouco assim sobre a questão do que é um projeto Dragon Dreaming, né? Que ele tem 3 elementos, que é o crescimento pessoal, construção da comunidade e o serviço à terra, né? Você tendo esses 3 elementos dentro de um projeto, como eu tenho certeza que é o projeto aí da Divinópolis Sustentável, da Casa dos Sonhos, aí do Ildeano, aí também de Nova Lima, né, Maurício? É um projeto que é um projeto ganha-ganha, né? Então, a ideia é que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, quanto mais o projeto for bem sucedido, todas as pessoas que estão envolvidas e as pessoas que não estão envolvidas vão ganhar, né? Vão estar melhor, que é a questão da preservação, né? A não ser quando você entra numa questão de um interesse diferente, né? Então, vamos dizer que tem uma construtora ou uma empresa que está querendo acabar com, né, construir em cima dessa área de preservação, aí você sai do ganha-ganha e vai para o ganha-perde, né? Entra no conflito. Mas, essencialmente, quando a gente chama a comunidade para um projeto desse, a não ser que tenha algum tipo de interesse dessa maneira, e pode ter, né? Por exemplo, numa cidade que a gente trabalhou, tinha uma pessoa que ela tinha uma produção de porcos, né, chiqueiro, e jogava tudo no rio, ficava um cheiro terrível, né? Aí, como que você faz? Você não consegue mobilizar ele para um projeto de limpar o rio, a não ser que ele, né, esteja, quer dizer, que a comunidade inteira, junto com ele, estejam numa situação de empatia muito grande, né, e consigam aí achar um caminho para ajudar ele a poluir menos, por exemplo, né? Mas, enfim, e eu fiquei de hoje conversar mais sobre a questão das técnicas, né? De como envolver a comunidade. Então, um primeiro conceito é o conceito do ponto de equilíbrio. É um conceito pessoal sobre o valor do dinheiro de um indivíduo para aquele projeto, né? Então, no Dragon Dreaming, esse ponto de equilíbrio é, na verdade, uma faixa bem grande, né? Que vai desde o valor do dinheiro que para você tanto faz, que é uma espécie de esmola, né? Então, acontece muito, a pessoa vai pedir um dinheiro para um projeto e a pessoa fala, toma aqui, ó, toma R$5, toma R$10, né?
E, na verdade, esses R$ 5, R$ 10 é um dinheiro que não vai fazer diferença para a pessoa e ela está colocando esse dinheiro. Oi, Mariana, tudo bem? Bem-vinda. Falando aqui sobre o ponto de equilíbrio, que é uma faixa, né? Em um extremo, você tem aquele dinheiro que para a pessoa tanto faz, é como se fosse uma esmola, né? Então, muitas vezes a gente vai pedir um dinheiro para um projeto, a pessoa ela nem se conectou com o projeto, ela não chegou a pensar, sentir, eu quero que esse projeto aconteça, né? Pode até ter preferências, mas ela põe a mão no bolso e fala, eu vou dar aqui tanto porque para você ir embora, para parar de me encher o saco. Então, esse é um extremo. O outro extremo, que também não é bom, é quando a pessoa ela dá um valor que para ela representa um sacrifício, né? Então, ela está colocando um valor lá que talvez ela vai ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, né? Ou para suprir alguma necessidade básica dela, né? E isso aí também não é bom, não é sustentável. Então, nesse meio do caminho, é um ponto de equilíbrio e é uma faixa muito grande, né? Então, assim, quando a gente começa a pensar em um projeto de captação empoderada de recursos, a primeira coisa que a gente faz é juntar esse grupo que está sonhando junto, né? As pessoas que já estão lá, para planejar, né, a captação, mais ou menos no mesmo esquema que a gente vai passar hoje. E a primeira doação, ela é a mais bem-sucedida de todas, porque é quando você pede para você mesmo, né? Então, o primeiro exercício é a pessoa ela definir qual que é o ponto de equilíbrio dela, né? Qual que é o valor que, a partir daí, não é uma coisa insignificante e que ainda não é algo que já vai representar um sacrifício, né? Ela escreve isso num pedaço de papel e aí um segundo ponto é caminhar um pouquinho mais para o lado do sacrifício, né? Então, entrar um pouco no espaço em que já sai da zona de conforto, né? Você já está colocando aquele dinheiro no projeto, mas sentindo aquela dúvida lá, não é isso mesmo, poxa, mas é muito dinheiro para mim, né? E isso é importante, porque quando a gente vai começar a fazer a campanha e a chamar a comunidade para aquele projeto, você tem que estar íntegro, né? As pessoas, quando você está pedindo recurso, elas têm que olhar para você e sentir que essa pessoa também colaborou, né? Ela não está só pedindo e ela mesmo não contribuindo, né? E isso é muito importante, isso é uma coisa que se sente, né? Não é racional, porque também um dos conceitos do Dragon Dreaming, a gente tem uma ferida do dinheiro, é uma ferida lá dentro, no psicológico, que a gente tem vergonha de falar sobre dinheiro, é tabu, tem vergonha de pedir, às vezes se sente mal em dar, né, em emprestar para alguém, porque são anos e anos de violência, né, que aconteceu em nome do dinheiro, né, desde roubo até guerras, até tudo mais. Então, é um processo assim, de crescimento pessoal muito grande quando a gente entra nessa área e começa a descobrir os próprios sentimentos, né, em relação ao dinheiro e tudo mais. Então, assim, o primeiro ponto é esse do ponto de equilíbrio, né? Eu vou compartilhar minha tela agora, porque a gente já entra numa questão de planejamento e eu queria mostrar para vocês umas tabelas aí de Excel. Qualquer momento, gente, esse aqui é um bate-papo. Né, podem me interromper, comentar, colocar experiências que vocês tiveram, né?
ficam bem livres aí para a gente conversar sobre isso, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal. Assim, o primeiro conceito de captação empoderada, eles falam que chama pirâmide da captação, né? Ele vem muito assim daquele conceito do Pareto de que 20% das causas elas acabam sendo responsáveis por 80% dos resultados, né? Isso foi uma constatação que ele teve, era um matemático italiano, e a partir daí pegou um pouco por folclore, um pouco porque quando a gente vê a distribuição das coisas no mundo real, a gente vê que tem uma certa concentração, sim, sabe? E coincidentemente isso acontece em vários espaços, né? Quando eu era consultor, a gente costumava fazer consultoria para reduzir custo, por exemplo, e isso daí era mais ou menos uma expectativa que a gente tinha, quando olhava os dados, de encontrar que 80% dos custos podiam ser reduzidos com 20% das ações, né? Então, você fazia um plano de ação, mas tinha 20% das ações que, se você resolvesse ela, estava 80% ganho aí nas metas, né? E na captação de recurso, acontece mais ou menos assim. Você tem uma quantidade pequena de doadores, né? Então, aqui, eles estão colocando 10% dos doadores que são responsáveis por quase 50% da captação. E uma base grande de 70% dos doadores, né, uma massa grande de pessoas que doam valores pequenos e que representa uma quantia menor, né, de doações, mas representativa também, 23% aqui nesse modelo, né? Isso daqui é importante porque quando a gente for fazer um planejamento da nossa captação, né, como que a gente vai começar a abordar as pessoas para contribuir com o projeto, a gente pensa mais ou menos nessa estrutura, né? Então, aqui é um simuladorzinho, né? Sempre começa levantando qual que é o valor que é captar para fazer a ação concreta, né? Então, vamos dizer que você tem uma nascente para cuidar, você quer cercar a nascente e fazer uma campanha de sensibilização das pessoas, né? Não deixar o gado chegar lá perto, né? Com os fazendeiros, e as pessoas não jogarem, né? Esse tipo de coisa, e faz um orçamento, ver quanto que sai para fazer essa cerca e essa campanha, né? Então, vamos dizer aqui que seja... Tem alguém aqui que está captando no momento ou já está participando de alguma captação com comunidade? Não? Não, né? Vamos colocar um exemplo fictício mesmo, né? Então, vamos dizer que aqui seria 2.000 montante a ser captado, né? Pode ser 20 mil, pode ser 1 milhão. E aqui a gente vai pensar um pouco. Isso tudo aqui não é matemático, né, gente? É uma referência para a gente poder fazer um planejamento com o conhecimento que a gente tem da comunidade, né? Mas vamos dizer que a gente estipula, né? Não precisa fazer uma pesquisa para isso, mas qual que seria a quantidade de pessoas dentro daquela comunidade ligada a esse tema, né, que seria possível fazer a captação com elas, né? Vamos dizer que aqui a gente tenha 30 pessoas, né? E aí já tem um cálculo que mais ou menos reproduz essa pirâmide de captação. Então, por um lado aqui eu coloquei alguns parâmetros, olha.
porcentagem, isso aqui representa as faixas de contribuição, né? Então, os 10% que contribuem com valor mais alto, depois os 20%, 20% e 50%. Isso daqui a gente pode mudar, não tem problema nenhum, né? É um parâmetro só para a gente ter uma noção e ter uma base. E desse lado aqui, eu coloco o valor captado, né? Então, seguindo aqui essa pirâmide, coloquei 45% na primeira faixa, 32% na segunda faixa. Essa terceira faixa eu dividi em duas, coloquei 13 e 10. E aí, com esses parâmetros aqui de cima, ele já fez um cálculo aqui automático, que eu precisaria de 3 pessoas doando um total, cada um montante de R$300, para ter aqui R$900 essa faixa, 6 pessoas doando aproximadamente R$106, 6 pessoas 43 e 15 pessoas 13, né, para ter um total de R$2.000. Então, assim, é um primeiro momento que a gente começa a brincar com os números e, né, dado o montante que a gente quer chegar e o número de pessoas que a gente tem na comunidade e uma distribuição que é aleatória, né, uma distribuição baseada aqui nessa pirâmide, mas que ela se aproxima do que a gente encontra na maioria das campanhas, eu tenho aqui já uma noção de qual que é o tamanho da encrenca, né, na hora de mobilizar, quantas pessoas e qual que é o valor que eu vou ter que pedir para cada uma delas, né. E aqui é a mesma coisa, ele reproduz esses números aqui, né, de quantidade de pessoas, mas ele me dá aqui também uma outra informação, que é, nem sempre a pessoa que a gente pede, ela vai falar um sim, né? Muitas vezes a pessoa, por qualquer razão que seja, ela vai falar, olha, não posso, ou não quero, né? E então, para a gente conseguir 3 doadores a R$300, talvez a gente precise se programar para pedir um número maior, né? Então, aqui também eu coloquei um parâmetro aleatório de, né, nessa faixa aqui, um valor mais alto, eu vou precisar pedir para 3 pessoas, para ter uma pessoa dizendo sim, a 4 pessoas, né? Então, mínimo 3 a 4, o máximo 4 pessoas, eu estou confiante que eu consigo essas 3 aqui, né? Então, quer dizer que eu tenho que pedir entre 9 e 36 pessoas, né? Que é o... Ah, não, tá errado aqui, ó. A fórmula aqui tá errada, é o B. 12, 9 a 12 pessoas. E aqui, similar, né? Na segunda faixa, nessa faixa de R$100, R$110, teria que pedir 18 a 24 e assim por diante, né? Então, a gente já começa a ter uma noção que, olha, para eu conseguir R$2.000, eu tenho, né, pedir para 60 pessoas, no mínimo, né, nesses parâmetros. Pode ser, nossa, mas 60 pessoas é muito. Eu acho que, na verdade, sabe, metade das pessoas que eu pedi vão dar, né? Vão aceitar, porque a gente tem uma reputação boa, o pessoal sabe que é um projeto de bem. Então, muda aqui o 3 para 2, ou 4, posso mudar para 3, e já vai alterar um número aqui, né? Então, esse daqui é um segundo passo. E o terceiro passo, ele tem a ver com eles chamam de VIC, em princípio, é você, então, com esse grupo de pessoas que está planejando a captação, fazer uma lista das pessoas da comunidade, né? Então, cada um, vamos listar o nome de pai, de parente, de amigo, de conhecido, né? E mapear aqui com 3 critérios.
qual que é o vínculo dessa pessoa comigo ou com esse movimento, né? Então, se é uma igreja que está captando, qual que é o vínculo da pessoa com a igreja? Ela está na igreja, né, casou lá, tem 10 anos que está lá, vai todo domingo, ou uma pessoa que, né, não vai, não conhece ninguém. Então, você coloca aqui um valor de 1 a 5, sendo quanto maior, melhor. Segundo item é o interesse. Então, tem aquelas pessoas que elas naturalmente são mais interessadas nessa causa, né? Vamos dizer que é a causa aí do meio ambiente, dos nascentes, e a gente sabe quem se interessa e quem não está nem aí, né? Então, a mesma coisa, coloca um valor de 1 a 5. E o terceiro ponto é a capacidade financeira da pessoa. Então, algumas pessoas elas têm uma capacidade maior de doar de maneira generosa, outras menor. Você coloca aí de 1 a 5 e aqui uma soma desses valores, né? Com isso, daí a gente começa a mapear os nossos potenciais colaboradores, né? E aí já vê quem está em qual faixa, né? Então, as pessoas que pontuaram um total de pontos maior, eles são candidatos para estarem aqui na faixa da doação maior, né? Que é uma pessoa que te conhece ou conhece a causa, ela tem interesse nessa causa em que, né, o meio ambiente seja cuidado e ela tem capacidade, né? Então, é lógico que ela é uma pessoa potencial para cá, né? E assim por diante. E aí a gente faz aqui uma tabelazinha e já começa a planejar essa abordagem, né? Como que a gente vai entrar em contato com elas, quem que vai entrar em contato e assim por diante, né? Sobre a abordagem, né? Então, tem alguns princípios aqui que a gente leva em conta também. O primeiro princípio é que é o foco no projeto. O foco nunca é no valor, né? O foco é em que a gente quer fazer junto. Então, você não está pedindo para a pessoa colaborar com dinheiro. Na verdade, você está convidando a pessoa para participar de algo que é muito legal, né? Que é algo que vale a pena participar. E as pessoas, elas anseiam por isso, né? Hoje em dia, a gente fica naquela vida meio automática, trabalho, né? Não tem tempo para nada, e a vida muitas vezes fica vazia. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, elas têm vontade de fazer parte, de ajudar, de participar, né? Mas elas não sabem como, e a gente tem toda essa dificuldade cultural de trabalhar junto, né? Estamos sempre falando, mudança, vamos pedir para o prefeito, vamos pedir para o político, né? Vamos reclamar que ninguém faz isso. Então, tem uma mudança cultural de não, vamos fazer juntos. Isso é um desafio para a gente. Nós não estamos acostumados, mas as pessoas querem, né? Então, isso é um bom primeiro passo. Uma outra questão é que é uma abordagem cara a cara. Isso não é uma abordagem para você fazer por telefone, não é algo para você mandar um e-mail para a pessoa, um WhatsApp, né? Principalmente para essas pessoas que ranquearam maior na nossa lista, é algo para você tratar como algo sagrado, né? Você está chamando ela para fazer parte de um projeto. Então, marcar um dia de encontrar, tomar um café junto, né? Ir lá, conversar com ela, explicar o projeto todo, explicar a necessidade do dinheiro para o projeto, né? Quanto que a gente precisa para fazer o que acontecer, e pedir para a pessoa participar
e pedir para ela participar com um montante específico, né? Então, normalmente, uma coisa que acontece, a gente pede para a pessoa contribuir com o projeto, mas não fala o valor, né? Fala, contribui aí. E aqui a gente faz o contrário, a gente já explica para ele sobre a necessidade, explica para ele que a gente fez um mapeamento, né, da comunidade, a gente viu que ele é uma pessoa que tem um interesse grande, uma capacidade relativamente grande frente aos demais de contribuir, e um relacionamento bom, né? E que a gente queria que ela fosse um dos contribuidores no topo da pirâmide, né? E esse topo da pirâmide, na verdade, ela puxa o resto da pirâmide, porque as pessoas elas sempre pedem uma referência. Então, quando a gente fez isso em algumas outras cidades, muitas vezes acontecia assim, a pessoa ia fazer essa conversa, e aí uma das perguntas que a pessoa que estava lá, né, potencial doador fazia era, tá, quem que está participando disso? E aí você já fala o nome das pessoas que já aderiram, né? Ah, fulano está participando, fulano está participando. Normalmente, a pessoa ela já começa a se comparar com essas outras pessoas, né? Então, ela, inconscientemente até, ela pensa assim, poxa, fulano ganha mais ou menos o mesmo que eu, né? Fulano né, tem um vínculo alto igual eu tenho, porque é tio de alguém que está participando, eu também sou, né? E ele já vai fazendo esse cálculo e aí ele pergunta, e quanto que essa pessoa está doando, né? Então, quando a gente fala, olha, ela está aqui no alto da pirâmide, né, doando esse valor, aí a pessoa já calcula, bem, então eu tenho que doar o mesmo valor, ou então eu vou doar um pouco a menos, porque eu ganho um pouco menos, e assim por diante. Então, é muito importante, essas pessoas, né, que a gente chama de campeões, que são as pessoas do topo da pirâmide, elas são muito importantes, né, elas são as pessoas que elas vão puxar essa captação e elas vão começar a pedir para as outras pessoas também, né? Elas se tornam também depois de um tempo, normalmente, parte do esforço de captar, né? Sempre fazer isso olho no olho, né? Honrar essa doação, o agradecimento é muito importante, agradecer na hora, agradecer depois, né? Chamar a pessoa para ver como que o projeto está indo, né? Ligar dando satisfação, falando o que tem de dificuldade, o que não tem, assim por diante. E uma leveza, né? Então, inevitavelmente, algumas pessoas vão falar não, e isso daí tem que ser tratado com bastante leveza, né? Né, a gente tem que, de alguma maneira, conseguir desbloquear esse medo e esse constrangimento de receber um não, né? Não é uma rejeição a gente, né? É um fato, né? A pessoa não pode ou não quer nesse momento, não quer dizer que tenha algo de errado com a gente, né? Como captador. Esses pensamentos e esses sentimentos, eles passam, né? Por a gente. Então, é normal. Isso daqui eu também falei da vez passada, mas lembrar aqui algumas abordagens interessantes, né? Assim, antes, você sabe explicar o projeto? Tem que estar claro. 2, antes de você fazer essa conversa com a pessoa, avisa ela sobre a natureza da conversa, né? Você já fala para ela, fulano, eu estou participando de um projeto, eu quero conversar com você, porque a gente está em um processo de captação de recursos, né? Para ela já vir preparada, né? Compartilhar sobre o conceito de ponto de equilíbrio, o conceito aí da pirâmide, né? Do VIC, e ouvir, agradecer e aceitar a resposta com leveza, né? Após o pedido, independente do que a pessoa respondeu, mas sobretudo se a pessoa respondeu que não pode colaborar,
São 3 perguntas importantes a fazer. Uma é perguntar para a pessoa por quê que ela decidiu participar ou não. Você fala, fulano, a gente realmente gostaria de saber, né, te perguntar, se não for um problema para você, qual o motivo que você decidiu não participar dessa vez ou decidiu colaborar, né? E normalmente, nessa hora, a gente consegue alguns insights, né, algumas descobertas muito grandes sobre o que está rolando lá naquela comunidade, né? Às vezes a pessoa não está porque ela está desconfortável com alguma pessoa que está lá dentro, ou está sabendo pouco sobre o projeto, né? Ou está passando por alguma situação. Então, é bom. Uma outra pergunta é: você gostaria de ficar informado sobre o projeto? Né? A maioria das vezes a pessoa fala que sim. Você já pega o e-mail dela ou o WhatsApp, né? Já coloca numa lista aí de e-mail, numa lista de contato, e a cada, né, não sempre, mas vamos dizer uma vez por mês, tal, manda uma mensagem lá falando: olha, a gente está assim, assado, já compramos o que precisava de comprar, estamos nessa fase, estamos encontrando essa dificuldade. E esse compartilhar não é só compartilhar Você quer falar, Mariana? Não, tem uma questão que é o seguinte, você estava falando, usando o termo pirâmide é muito mal visto em vários contextos por ser associado à pirâmide financeira. Então, você está tratando de dinheiro e está falando de pirâmide, eu acho que isso já vai ser recebido de uma forma muito negativa. Aí eu estava pensando se a gente consegue substituir o termo e a forma de representar para não ter esse tipo de associação na mente das pessoas, sabe? Uhum. O que você acha? Eu acho ótimo, talvez assim, não representar com círculos concêntricos. Não sei. Acho muito relevante, círculo, né, alguma coisa relacionada com base, né, com isso, tentação. Eu acho que talvez uma alegoria a uma construção possa ser interessante, né? Uma construção, sim. Né? Mas boa ideia. Sim. Acho que na hora de comunicar realmente pirâmide, sobretudo aqui no Brasil, né, que tem muito picareta, é algo que boa. Vamos pensar aí, se pensar em algo também, você me fala, porque a partir de agora eu vou passar até a expor isso de uma maneira diferente, né? Acho que tem tudo a ver. Mas assim, o terceiro ponto aqui, né, desse pedido é se a pessoa conhece alguém que talvez se interesse no projeto, né? Então, às vezes ela falou não, mas ela vai te dar aí 2, 3, 4 nomes de pessoas para entrar em contato, e às vezes você vai até falar: fulano, eu não conheço tal pessoa, será que você marca, né, da gente conversar com essa pessoa, sabe? Você sabe, é seu compadre, sua comadre, você me leva lá, me apresenta, tal, né? E junto com o item anterior, que é gostaria de ficar informado com o projeto, é uma maneira de você estar envolvendo a pessoa, né? Então, chegou no mês lá, você manda um e-mail ou manda uma mensagem falando como que está o projeto, ela vai ajudar e ela vai tomando um carinho também, sabe? Só pela consideração de você tá falando com ela, né? Como que está indo e tudo mais, ela vai se incluindo naturalmente, né? E é importante, assim, na hora de falar, ser informado do projeto, não é só falar as coisas boas, não, sabe? Não é comercial de margarina que tudo, não. A vulnerabilidade, ela é muito importante para a construção da comunidade, né? Quando você expõe o problema, expõe
a dificuldade, né, a angústia, o erro, você dá a chance dessa pessoa que talvez não tenha ajudado te dar a solução, ou te ajudar com uma solução, né? E lembre-se que o ponto central da captação empoderada de recursos não é captar o recurso. Captar o recurso acontece como consequência. O ponto central é o projeto e a construção de uma comunidade engajada com esse projeto, né? Então, assim, se tudo der certo, esse montante aí de 2.000, no outro ano, essas pessoas que estão lá, elas já vão começar a sonhar maior e elas já vão começar a trazer outras pessoas para o projeto e vão começar a dar dica, tipo, olha, tem um edital que saiu aqui e eu posso escrever o edital, tem uma empresa que eu conheço que pode patrocinar, né? E aí você começa a acessar esses valores que são maiores normalmente do que o valor da comunidade, mas via comunidade. Como que vai carregar? Tudo bom, Elcio? Beleza? Tudo Boa jóia. Se quiser se apresentar rapidamente aí para o pessoal, seja bem-vindo aí, viu? Pera um pouquinho, deixa eu ver a questão com meu criança. Pode apresentar o Lourenço também. Aqui, ó. Aqui no quarto. Liga no da mãe ali, ó. Ali o da mamãe ali. Menino de 7 anos é brincadeira, 5 anos é problema. Boa noite, pessoal. Meu nome é Elcio Linhares. Sou gestor de projeto, consultor e mentor de execução de projetos para empresas, pequenas empresas e indústrias. Papai está fazendo reunião. Está todo mundo me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas ouvindo baixo. Não está legal. Espera um pouquinho. Eu vou dar uma mexida aqui, depois eu volto. Deixa eu resolver aqui a questão. Tá, sem problema. Tá mudo. Vou colocar aqui no mudo. Mas assim, basicamente, é isso daí. Esse daí é o conteúdo todo dessa captação empoderada de recursos, né? Tem um vídeo gravado que eu vou passar para vocês depois, da semana passada. A gente ficou mais nessa questão do paradigma, da escassez, da abundância, né? E hoje eu fiquei de passar essas ferramentas aqui. E é isso. Aí, sei lá, se vocês quiserem compartilhar experiências ou comentar questões, falar um pouco dos projetos que vocês estão pensando aí em começar. E o Deano, você está sem voz, né? Você está só ouvindo e aparecendo, é isso? Não, eu estou te escutando muito. Mas se você quiser escrever aqui também, fique à vontade. Tá lá, o Wander. Desculpe, não sou Cinderela, mas minha cara já está virando abóbora. Tem que chegar no meu próximo compromisso das 21. Legal. Deixa uma questão de uma ONG onde atua atualmente, consegue realizar projetos de grandes valores e que tem uma receita que se resume em uma palavra. Não creio que tenham registrado uma metodologia própria. A palavra-chave que a ONG declara para o sucesso é parcerias. Pode ser um case e compartilharmos oportunamente. Legal. Quer falar um pouquinho antes de ir? É o Jack, né?
Deixa eu te tirar aqui você tá no mudo. Agora sim, pode falar, Wanda. Boa noite, pessoal. Me desculpe aí, eu vou ter que sair, mas rapidamente, o GEC é uma ONG que se chama Grupo Educação, Ética e Cidadania. Tem aproximadamente 15 anos. Ele se autofinancia em 85%, um pouco mais, através do programa Jovem Aprendiz. Então, eles têm parcerias com as empresas e fazem a capacitação de jovem aprendizes, dentre outros projetos. Esse é o mais expressivo aqui, considerando a questão de valor, né? De captação de recursos, como que eles captam. Uma outra parte vem de projetos através de editais, onde eles participam e conseguem. Só para você ter uma noção, claro, foram 15 anos de estrada, né? Eles estão fazendo um investimento que deve girar em torno de 200 a 230 mil reais no ecoworking, hoje está em 150 mil, a gente prevê que ainda vai gastar um bom tempo ainda, mais um ano e meio aproximadamente, para chegar no ponto de equilíbrio. Estão fazendo um outro projeto, esse coworking veio totalmente financiado pelo programa Inclusão Aprendiz, mais conhecido como Jovem Aprendiz, aqui eles renomearam Inclusão Aprendiz, porque colocam pessoas da minha faixa etária, os sessentões também, não só mais jovens. E tem um outro projeto que é de uma ordem de mais de 2 milhões de reais, que é uma planta para eventos esportivos e padrão, as medidas para receber jogos até internacionais. Bom, como que eles conseguem tudo isso? Para mim é um mistério. Eu estou aqui há pouco tempo, né? Eu atuava mais à distância, até que agora eu tenho mais tempo, então de 2015 para cá eu estou mais próximo. E a palavra-chave é essa, são parcerias. Eles têm uma habilidade, acho que natural, não é uma questão de método, pelo menos não tem um registro de método, e tem uma habilidade muito grande em fazer parcerias. E essas parcerias, a chave delas, né, do sucesso é algo que o Renato falou agora há pouco, de uma outra maneira, mas quis dizer a mesma coisa, é a ética, que está no nome deles. Ao grau de confiança que eles adquiriram na sociedade, em geral, permitem que eles tenham acessos. Então, quem sabe, Renato, um dia, numa visita sua aqui, ou mesmo virtual, eu posso convidar o João Mar para falar um pouco de como eles conduzem isso, e aqui me permitam confidenciar, do ponto de vista de organização, não deixa muito a desejar. Ou seja, é um negócio do tipo do besouro, que não sabe que não pode voar e acaba voando. Então, a boa vontade, o princípio ético que eles colocam no que eles fazem, de certa forma, compensa e até supera as limitações de ordem de gestão mesmo. São pessoas de boa vontade. Então, eu queria deixar essa contribuição, porque realmente tem que sair, me desculpem por isso, né? Mas vou ver o vídeo depois, ok? E fica aí essa colocação para se pensar a respeito. Como fizemos o Dragon Dream, inclusive, foi aqui, né? E o presidente do GEC não pôde participar, mas ficou a semente. Então, eu ainda quero outro Dragon Dream esse ano aqui, Renato. Quem sabe vai ser uma oportunidade de observar o GEC e aprender um pouco, somando com a metodologia. Gostei muito do que você apresentou em termos de metodologia, fiz as minhas anotações aqui e vou mostrar para o João Marco, porque eu acho que a gente pode usar isso aqui sim, sem afetar a maneira como eles trabalham, vai somar na organização, no processo mesmo, tá? Eu queria deixar uma boa noite a vocês aí, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Deixa eu fechar aqui, porra. Mariana, você ia falar algo?
Eu concordo muito com o Wander com essa questão da ética. Eu acho que da mesma forma que tem um tabu para a gente conversar de dinheiro a respeito da nossa renda ou de quanto a gente poderia contribuir, tem um tabu também das instituições de falar quanto que está recebendo e para que está destinando o dinheiro. E eu acho que essa questão de ter uma certa prestação de contas é um dos elementos que ajuda na confiança para que essa doação continue sendo feita no futuro. E aí tem uma instituição que eu acho muito bacana nesse sentido, que é a Rede Cidadã, em Belo Horizonte. E aí eles têm apresentam um documento todo ano, falando quanto de recursos foi recebido, para que foi aplicado, e eu acho esse um ponto interessante. Mas são poucas instituições que fazem isso, né, de abrir quanto que está recebendo e para onde que esse dinheiro está sendo destinado. Eu acho que é um ponto interessante também de pensar. Como dar esse retorno. Sim. Sim, com certeza. Assim, essa metodologia em geral ela é utilizada por organizações, né? Agora, acaba que quando eu penso nela, eu penso mais sendo usado pela própria comunidade, sabe? Grupos de pessoas, né, se juntando e falando, vamos levantar um dinheiro para fazer, né, uma festa ou fazer um melhoramento aqui da rua ou algo assim, né? Que é o sonho. Mas nesses casos também sempre fica aquele ranço, assim, volta e meia tem gente comentando isso. Ah, eu acho que recebeu muito mais dinheiro do que aplicou. Eu acho que o fulano que está organizando está ficando com uma parte para ele também. E assim, não que não seja legítimo ficar, o trabalho pode ser remunerado, mas disso ser aberto também, sabe? Exatamente. E normalmente quando acontece numa comunidade, né, você tem um líder ou outro que acaba concentrando esse dinheiro e fazendo da maneira que quer e nem presta conta nenhuma, né? Aí fica assim, aquele negócio lá, fulana pega lá, ela faz um monte de coisa e é isso, né? É algo importante. A parte de agradecer, eu também acho que ela é muito esquecida pelas organizações até, sabe? E tem uma pesquisa que quando a organização agradece, assim, manda um bilhetinho, né, agradecendo ou até mesmo liga para agradecer uma doação, a chance da pessoa doar de novo, nessa pesquisa eles descobriram que aumenta 86%. Mais alguma voz aí, gente? O Ideano queria falar alguma coisa? Você conseguiu resolver o som aí, Deano? Não, acho que ele tá sem som. Ah, não. A gente está ouvindo, Ideano. Ah, fala alguma coisa, Deano. Acho que o... Renato. Pode falar, eu estou escutando baixinho, mas estou. Não deixa. Continua o bate-papo aí, vou tentar melhorar aqui. Não escutei, não consegui entender, não. O som está saindo bom para você, Mariana?
Tá, gente, então, olha, uma última coisa que eu quero só citar rapidamente é algumas iniciativas ligadas aí à captação de recurso local que me chamam muita atenção, sabe? Uma são os fundos comunitários. Então, é a ideia de você ter um bairro ou uma cidade em que as próprias pessoas, o comércio local, né, colocam dinheiro num fundo e esse fundo é utilizado, né, com uma governança aí da cidade, que pode ser um conselho, ou, enfim, é utilizado para investir em coisas para a cidade, né? Então, pode ser um fundo comunitário educacional que vai, né, comprar equipamentos para a escola, ou talvez subsidiar um grupo de alunos para fazer uma excursão, coisas assim. Isso tem muito aí no mundo, principalmente América do Norte. Parece que são 1.300, a última vez que eu chequei, 1.300 organizações, né, fundações comunitárias locais. E aqui no Brasil, nesse Atlas aí, né, só tem 3. Aqui no Brasil tem um em Florianópolis, parece outro em Santos e outro em Fortaleza. E eu acho genial a ideia, sabe? Acho que é empoderador. Não sei se é uma questão cultural, que a gente tem tão pouco aqui, ou se é uma questão de burocracia muito grande, então acaba que com os valores pequenos nem compensa, né? Mas dos meus sonhos era a gente poder viabilizar esse tipo de fundo comunitário via nossa cidade. Então, toda essa parte de burocracia, jurídico, conta, como que vai receber o dinheiro, a gente absorve esse custo, né? Essa parte operacional, e deixa com a cidade a questão da governança, de escolher para que esse dinheiro vai, onde que esse dinheiro vai ser alocado, e a questão da captação de recursos, né? Seguindo esse conceito aí de captação de recurso local, né? Então, assim, a gente até tem um começo de uma plataforma sendo montada, né? Para auxiliar pequenas comunidades a fazer esse tipo de coisa. E a gente já fez alguns pilotos e viu que o pessoal topa, sabe? O pessoal topa investir, sim, na própria comunidade. Um outro é o Awesome Foundation, né? Essa ideia do círculo de doação. Então, a filantropia local também, em que algumas pessoas se dispõem a reservar um valor relativamente pequeno de recursos todo mês, vamos dizer, R$100, R$150. Você junta isso, né, se tem 10 pessoas, dá R$1.000, R$1.500, e todo mês você chama a comunidade para fazer propostas de ideias que sejam boas, que valham a pena, né? Então, no caso do Awesome Foundation, ideias que sejam incríveis. A pessoa escreve só 3, responde 3 perguntas, que é qual que é a minha ideia, quem eu sou e o que eu vou fazer com o dinheiro, e tá aí. É um dinheiro que sai de pessoas para pessoas, não precisa de CNPJ, não precisa de prestação de prestar contas, não precisa requisitos legais, né, e faz com que a generosidade flua dentro de uma comunidade, né, e que coisas incríveis aconteçam também pelos próprios projetos, né. E o terceiro ponto são as feiras de troca, né, que eu também acho uma ideia simples e muito transformadora, que é aquele gesto de traga o que você quer disponibilizar para os outros e pegue o que você tem necessidade, né?
Então, e o Deano, lá em Morro do Ferro, ele faz com os livros, né? Coloca os livros aí num local que as pessoas podem ir, escolher livremente. Se as pessoas quiserem ir deixar livros lá também podem, né? Em Diamantina, o pessoal fez um muro da solidariedade, então elegeram um muro lá e fazem uma campanha das pessoas, colocaram tipo uns varais assim, sabe? Das pessoas trazerem roupa e coisas, deixarem lá e quem quiser pega, né? E em Belo Horizonte tem sempre a Feira Grátis da Gratidão, né? Também é um movimento muito bacana aí de, entre outras coisas, tem também esses espaços das pessoas trazerem coisas e levarem coisas, né? Então, foram três práticas assim que me chamam bastante atenção. Se vocês conhecerem outras práticas assim desse tipo, compartilhe também, porque é sempre bom ficar sabendo de formas nessa energia aí do dinheiro, da posse, do dividir, a gente ir alterando a consciência das pessoas, né? Oi, Elcio, você está de volta aí? Ai, cara, me desculpe, pessoal. Porque eu tenho um menino de 5 anos de idade. Tá todo mundo me ouvindo agora? Estou ouvindo. Eu tenho um menino de 5 anos de idade. E o cara, ele fuça em tudo na minha máquina, desregula tudo. Eu falei, tá. E fora que deu um chilique lá, porque ele queria ficar do meu lado. Eu falei, calma, filho, depois a gente conversa. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elcio Linhares. Sou consultor independente junto com minha esposa. Nós trabalhamos com consultoria e mentoria e gestão de projetos para pequenas, médias e grandes empresas. E aí nós conhecemos o Renato, e o Renato apresentou mais ou menos o projeto de vocês. E aí hoje eu vim aqui participar e ver o que a gente pode contribuir para poder alinhar essas ideias aí. Legal, bem-vindo aí, Elcio. Pode falar. Renato, Ó, agora sim. agora. Troquei de microfone, boa noite para todos. Gostaria de passar um pouco para vocês da minha. Tá ok? Tô. Então, meu trabalho aqui em Morro do Ferro, Distrito de Oliveira, iniciou-se em 96. Então, tenho aqui uma trajetória muito grande de voluntariado, onde naquela época eu comecei com a intenção de fazer o controle das ossorocas. Para quem não conhece, não sabe, Morro do Ferro está sitiado com grandes erosões, e o meu sonho era fazer, de fato, o controle das erosões, das ossorocas, e para isso a gente tinha que contar com um grande apoio do poder público. E nessa longa participei de uma associação e sempre encontrando obstáculos de mil maneiras. E a coisa foi caindo no descrédito da própria comunidade, e fui percebendo que lá em pequenas campanhas socioambientais, como você bem citou, a doação de livros, doação de mudas via IEF, e chegamos no dia de hoje com alguma coisa a apresentar para quem quiser conhecer Morro do Ferro, o nosso trabalho como projeto de captação de churro, estande ecológico. E eu tenho, sim, uma certa dificuldade, que, aliás, uma grande dificuldade que eu percebo na comunidade, me desculpe se a gente até falar, mas é a questão religiosa. Acho que o pessoal dedica muito à religião e deixa as necessidades da comunidade a desejar. E na captação de recursos, por exemplo, eu acho que um bom caminho que deveria ser adotado é com os táxis, né, os termos de ajustamento de conduta,
via Ministério Público, e executar alguma obra, seja ambiental ou social, e às vezes não tem projeto. Eu tenho certeza que as empresas vão ajudar, como aconteceu aqui, no processo que está iniciando agora na recuperação em Oliveira, que eu ajudei a fundar. Hoje eu não faço parte desse grupo devido à distância, mas já conseguiu um recurso aí via Ministério Público. A Agência Nacional de Águas prometeu uma entrada com R$ 700 mil. Então, o caminho, eu acho que um dos caminhos é este também. Estou aqui para contribuir. As pessoas que quiserem saber mais dos nossos projetos, as nossas dificuldades aqui em Morro do Ferro, pode entrar em contato, que a gente tem o maior prazer de explicar para vocês o que a gente tem passado aqui e trocar uma experiência e trazer também para ser aplicado aqui. Ok? Obrigado aí, vamos continuando participando. Gratidão, viu, Dan? Me veio aqui uma vontade muito grande de ir visitar você e o Wander, né? Wander está me chamando para ir lá conhecer o coworking, e eu só fico aqui até dia 29, né, de janeiro. Então, pegar um dia, a gente vai lá de Divinópolis, Morro do Ferro, dar uma passadinha em Passatempo, né, para conhecer lá o Bianchi, e já volto aí para Belo Horizonte. Vou ver se tem algumas pessoas aí que queiram fazer esse tour aí. Quem sabe a gente marca aí para esse mês mesmo. Renato, aí muito grande receber você e toda a equipe da nossa cidade. Aí uma indicação, né, no dia 27 de janeiro, vai ter aqui o Encontro Internacional de Motociclistas. A cidade vai estar lotada, e eu vou estar aqui expondo nossos equipamentos ecológicos para o pessoal, para os motociclistas. Seria uma data boa para vocês virem aqui, caso queiram vir, mas uma data que eu não vou poder também ser recepcionado, né, como deveria, como merece, devido a estar expondo. Mas é uma oportunidade de vocês conhecer o Morro do Ferro, conhecer o nosso trabalho ecológico. Legal. Ildeano, o meu pai está casando de novo no dia 27. Você conhece ele, que você fez o curso junto, né? E teve aí na reunião. Então... Grande Márcio, né? Então, estamos aí nisso também, celebrando. Mas se puder escolher uma data aí para turma, tá bom? Beleza. Tá aí. É isso aí, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Compartilhar algo? O que você abordou hoje? Oi, gente. Qual foi a sua abordagem hoje? Opa, desculpa, Maurício, quer falar antes? Pode falar, Elcio. Hoje é porque eu cheguei atrasado, cara. Aí fora tem que dar atenção para o menino. O que foi esse bate-papo? Só para você me focar mais ou menos, centralizado o que está rolando. Tá. Foi o seguinte, a gente teve um curso de Dragon Dreaming, né? Você conhece a metodologia? Conhece. Para o pessoal que cuida das nascentes, o pessoal da comunidade da região de Venda Nova, do Baixo Onça. E essa parte de captação de recursos, acabou que a gente só abordou 1 hora lá. Entendi. O resto foi elaboração de projeto. Então, marcamos 2 conversas, 2 bate-papos para aprofundar um pouquinho mais. Na reunião passada, no encontro passado, foi sobre mais as bases assim, de conceito, né?
e hoje a gente foi aí um pouco mais no como planejar uma campanha de captação de recursos com a comunidade e algumas dicas aí de abordagem. Basicamente Mas isso. o caminho é diretamente que vocês perceberam, essa comunidade vai ser financiadora do projeto? A captação empoderada de recursos, ela parte desse pressuposto. Embora o valor seja menor do que normalmente é captado em outros né, público ou empresa, ele tem uma capacidade com isso de mobilizar a comunidade nesse projeto. Então é muito poderoso. E bem feito, ele meio que multiplica, né? Ele transborda para outros tipos de captação, porque cada um vem querendo ajudar de uma maneira, né? E fala, eu tenho um primo que é dono de uma empresa, vou falar com ele, outro lá, eu tenho um que é político, vou falar com ele, e assim vai, né? Então, você entra num esquema assim da comunidade inteira tá lá envolvida nesse projeto, meio fora do controle, né? Porque você não tem quando é a comunidade, não é uma empresa que tem um presidente, né? Cada um é sua cabeça. Então, um sistema meio caótico, meio anárquico, mas é um sistema muito bonito. Porque, na verdade, existe uma super sinergia a favor do projeto. Assim, se você consegue romper os bloqueios da comunidade, né? Que a comunidade briga, a comunidade tem inveja, a comunidade tem desconfiança, né? Tem tudo isso. Mas se conseguir passar por cima dessas coisas, né? Trabalhar essas questões e mobilizar as pessoas num projeto, vira uma coisa muito poderosa. Assim, teve casos de comunidades conseguindo coisas grandiosas que não conseguiriam de outra forma, sabe? Então, o foco foi isso. Não falamos nada de captação de recursos de outras fontes, não. Ok. Maurício, pode ficar à vontade. Então, legal. Foi interessante ver, apesar de meu grupo aqui não estar nesse momento da captação, nós estamos ainda elaborando a abordagem que nós vamos ter esse ano e como que nós vamos conseguir realizar os nossos sonhos. É interessante essa proposta aí, até porque aqui a gente tem, existe um levantamento de recursos da comunidade, uma associação que tem alguns associados que têm uma contribuição e tal, só que, apesar de existir isso é também um motivo desagregador, né, da comunidade. E mesmo existindo um recurso, existe uma coisa muito, muito forte entre assim, aquele que contribui, aquele que não contribui, e acaba que a nossa ideia seria fugir um pouco desse paradigma e procurar uma nova forma de associação, de contribuição das pessoas. E eu gostei, assim, me fez pensar, assim, eu fiz minhas anotações aqui, eu acho que vai ser bastante válido para a gente pensar uma abordagem mais olhando o dinheiro de uma outra forma, né, os recursos que a gente necessita por outros caminhos, né, essa coisa da dádiva, de repente esse círculo de doações, essas ideias são interessantes. A gente sempre pensa que tem formas de captar de uma captação mais estruturada, volumes maiores, mas de fato o momento que nós estamos aqui ainda é um pouco de aglutinar mesmo essa força de trabalho coletiva, né, e atacar um ou outro problema, né, nos casos principais que a gente está visualizando são a questão da Van Soroka e
e alguma questão de captação de água para uso mesmo doméstico, né? Mas assim, bacana. Fiquei interessado em conhecer também as opções, a experiência lá do Ideano. Acho que agora, por agora não está muito viável a saída não, mas quem sabe numa próxima, no futuro aí, podemos trocar essa ideia. Legal. Legal, Maurício. Me veio aqui quando você estava falando, né, de fugir um pouco aí desse ranço do dinheiro, a questão das moedas sociais, né? Às vezes é uma maneira assim de enganar as pessoas, né? Porque no final é moeda mesmo, mas como é uma moeda que não é amplamente utilizada, ela pode tomar a forma de uma ficha assim de generosidade, né? Assim, eu te dou isso em gratidão a alguma coisa, né? Ao invés de ser em troca de alguma coisa. E aí, realmente, se a gente conseguisse entrar um pouquinho mais na economia da dádiva, seria maravilhoso. Renato. Sim, Deano, pode falar. Oi. Quero só dar uma contribuição aí com a fala do Maurício. Eu concordo plenamente com ele, esse negócio de captação de recurso, para a gente, no caso meu, que moro numa comunidade muito pequena, é muito difícil. E o pessoal tem aquela mania de esperar realmente a ação do poder público. Se o poder público agir, tudo bem. Se não agir, o pessoal cruza os braços. Tá? Aqui é desse jeito, porque os projetos que a gente toca aqui é na base da garra mesmo, sabe? Na base do fazer mesmo, sou praticamente sozinho, encontro parceiros fora que acreditam e valorizam nossos projetos. É aquilo que você falou, quando a gente recebe algum recurso, a gente agradece, a gente mostra o fundamento do projeto, né? Porque eu tenho recebido algumas contribuições de fora, né? São vindas de gratidão mesmo, de reconhecimento do trabalho, mas muito aquém da necessidade. Se for para formar um grupo de trabalho aqui no Morro do Ferro, nessa linha socioambiental, não consigo. Sabe? O forte mesmo aqui da comunidade é festa, é religiosidade, nada contra, mas é o que consome um grande volume de recursos. Para vocês terem uma ideia, é só a Igreja Católica com uma outra associação que tem aqui, eles gastam em torno de R$400 mil por ano em festas, em projetos que vocês fazem. Não tem. Né? Com o que eu faço aqui pequenininho, quase sem recurso, eu tenho condições de mostrar para qualquer pessoa os nossos trabalhos. Qualquer um que vier aqui hoje vai ver o que foi feito. E o que está sendo. A comunidade tem suas dificuldades, sim. Precisamos de recursos, né? Quanto maior, melhor, com clareza, com prestação de contas, com agradecimentos, com publicações. E um dos caminhos com os termos de ajustamento de conduta e medicação. Então, eu tenho essa dificuldade de planejamento, de valores, mas o que a gente tem pegado, o que a gente tem dado conta, então, se o Maurício quiser um dia bater um papo, quiser conhecer também o que a gente tem feito aqui em minha terra, será um grande prazer. Que legal, Adriano. Me veio aqui que talvez uma estratégia legal aí para a situação sua seja essa questão de o recurso casado, né? Então, por exemplo, vem um recurso de fora para a comunidade, mas vem com um porém.
esse recurso só entra se a comunidade colocar o valor similar, né? Então, vamos dizer, ó, tá vindo aí R$ 2.000 para a gente pintar a escola. Só que esses R$ 2.000 só vem se levantar R$ 2.000 da comunidade, né? E aí as pessoas contribuem um pouco nessa isca aí, tipo, ou deixa o recurso perder, né? Que aí fica um peso, mas... Parceria público-privada, né? É. Mais ou menos nesse sentido. E a outra questão, Ildano, eu acho que no caso de vocês, de você aí, o que eu tinha vontade era da gente estar, tipo, sempre visitando, sabe? Trazendo estudante, gente para passear aí, para conhecer a casa temática, né? O Ildano, na casa dele, ele colocou várias tecnologias sociais. Então, você tem, por exemplo, tinta ecológica, pintou o muro, né, as paredes. Você tem para levar a água do primeiro andar até o segundo via bicicleta, aquecedor solar, captação de água de chuva, tem vários aí, né? Então, assim, a casa do Ildano, por si só, já é um ponto de atração turística, né? Interessante, viu? E, Extremamente transformador e é um modelo que, de repente, pode ser apresentado com algumas soluções até para o meio urbano, viu, Ildano? Não pode pensar que só aí, na sua região, em Morro do Fel, não precise de orientação disso. Aqui em Belo Horizonte, em alguns bairros de Belo Horizonte, você pode trazer uma solução que vai servir. E aí, eu acho que, assim, às vezes, você cria subproduto no seu grau de inteligência, de mão de obra, que pode virar um subproduto para gerar recursos para outras atividades. Exato. E aí, então, assim, eu vejo, né, esse fluxo de pessoas indo lá para Morro do Ferro, conhecendo a casa, fazendo caminhada lá na região, né, se conectando com problemas da comunidade, tentando achar uma solução, tal. Eu acho que isso daí, além de ter essa energia boa vindo de fora, ele vai abrindo o olho das pessoas de dentro, sabe? Da própria, assim, valorização do que o Ildano tem construído e essas causas ambientais, né? Tipo, olha, tem gente que está vindo aqui de fora e para eles é algo importante que eles batem palma. Por que a gente que mora aqui, né, não dá o mesmo valor, né? E aí começar a mudar a mentalidade, né? Exatamente. Aí, Elcio, se você quiser virar um operador turístico aí, a gente arruma gente aí para... Não, é interessante, eu não sei se eu levantei, eu falo para você, porque a gente tem um projeto no espaço aqui na cidade de Usané, em Belo Horizonte. E é uma área de 2.100 metros quadrados, bem na área urbana de Belo Horizonte. É o Catavento? É o Catavento. E a gente estava com um projeto no ano passado que era para poder buscar uma parceria com uma comunidade ou uma vila autossustentável para poder desenvolver um modelo de projeto urbano de soluções de captação de energia através de placa voltaica, soluções para usar o recurso da água, a água da chuva, fazer hortas urbanas dentro desse complexo onde podia atender a comunidade local, porque apesar de a cidade de Usané estar exatamente perto da cidade nova aqui em Belo Horizonte, que é uma área um pouco mais de classe média alta, ou dentro da região que você conhece, mas a cidade de Usané é um bairro onde tem muita gente que necessita disso. Então, e a gente não abandona esse projeto, não. Na verdade, eu acho que vale a pena até eu conhecer alguns outros projetos para saber se eles não querem fazer parte desse novo projeto que a gente vai desenvolver agora esse ano. Legal, massa. Entendeu? Porque, na verdade... Oi.
Pode falar, Ivan. Seu áudio não está muito bom, não? Do Elcio? Acho que a gente apresenta, nós temos mais de 20 equipamentos, a maioria deles totalmente caseiro, né, que pode ser levado a qualquer cidade, a qualquer comunidade, justamente com essa intenção, né, de servir como referência. Espetáculo. Desde o aquecedor solar reciclado, captação de água de chuva com bombeamento sem energia, ninho, hospitais de shift, outras coisas mais. Não são equipamentos fáceis, baratos, é por isso que eu desenvolvi esse stand ecológico, o qual, né, estará em exposição aqui em Morro do Ferro no dia 27. Perfeito. Vou ver se eu dou uma chegada. Eu vou colocar aqui na minha tela Você for vir aqui, me dá uma ligadinha. Aí. Vai entrar aqui esse equipamento aí do Deano. Legal, né? Ou talvez não, né? Acho que minha internet aqui tá meio bichada também. Mas é isso aí, gente. Eu tô já preocupando um pouco aqui. Deixa eu ver que a gente vai bater no papo. Tá, joia. Eu estou preocupado aqui com o horário, né? Que já são 9 aí, o pessoal vai cansando. Vou deixar aberto, vocês vão batendo papo. O Ricardo voltou, não sei se você conseguiu resolver aí, Ricardo? Está ouvindo a gente? Não? Eu acho que ele ainda está sem ouvir. Mas beleza, gente. Vou nessa então. Boa noite para vocês. Gratidão, viu? E fiquem à vontade aí. O papo vai continuando enquanto tiver gente aí na sala, viu? Até mais.